Já está enviado o link para todo mundo. Pronto, estamos ao vivo. Agora começando, pessoal, boa noite. Mais uma live do IBDP. Agora, enfim, voltando a esses esquemas de live, voltando a tentar complementar esse conteúdo pela internet de forma 100% gratuita, pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Agora não é somente pelo Facebook, mas também pelo YouTube, para qualquer pessoa que não tenha, enfim, o perfil dentro do Facebook, agora está completamente livre e o conteúdo ficará plenamente gravado. Meu nome é Arthur Barreto, sou diretor de marketing do IBDP e estou apresentando aqui nessa primeira levada de lives a professora Adriane Bramante, que nada mais é do que a presidente do Instituto. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite a todos. Olá, pessoal. Vamos entrando aí, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, a gente está nesse isolamento social, querendo conversar, querendo falar com as pessoas, enxergar as pessoas. A gente está meio alienado, né, das coisas aí do lado de fora, sem poder sair, mas passando por um momento difícil. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e que a gente vai poder superar todas essas dificuldades aí. Tenho certeza que todos passarão por isso o mais rápido possível, né? A gente espera e que a gente consiga diminuir o prejuízo, realmente que os números previstos ali não sejam os números reais, né? Tomara que assim seja. Tomara que o pessoal esteja em casa assistindo essa live, justamente para fazer a parte, né? Se a gente for falar em previdência e alteridade, a gente tem que falar de cuidar um pouco mais dos outros, né? Pensar um pouco mais na gente e nos outros, principalmente para, enfim, não infectar outras pessoas, não passar um possível vírus que a gente vem adquirir para outras pessoas. E, enfim, já tentando iniciar, eu estou vendo aqui que a gente está crescendo bastante no número de pessoas assistindo nossa live. Chega ao ponto de ser 63 pessoas por enquanto. Caramba, que legal! E olha que tá subindo mais. Eu acho que a gente vai bater um bom número desta vez. O tema de hoje ele não podia ser diferente. É um tema em que a professora manja só um pouquinho, quase nada, que é o dissecando o PPP, né? A gente marcou com a professora justamente esse tema, que é um tema do livro mais recente da professora, que é o tema do dissecando o PPP. Pessoal, estou aqui ao vivo, nessa live, no Instagram, falando com vocês sobre o lançamento do livro. Vamos falar de coisa boa, chega de ouvir notícia de coronavírus, vamos mudar de tema, vamos mudar a energia, mandar energia positiva, né? Vamos estudar um pouquinho, falar de outras coisas. A gente só está em casa estudando e escutando notícias desse coronavírus o tempo todo. Essa televisão é um monotema, né? O dia inteiro escutando. Se você liga a televisão, é o dia inteiro escutando isso. Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Vão entrando aí. Vamos mudar a energia, mandar energia positiva. E vamos falar de dissecando o PPP, que é o tema da nossa live aqui de hoje. Manda lá, Arthur. Vamos lá. A gente lembrando também ao pessoal que a gente está ao vivo também pelo Instagram da professora Adriane Bramante, né? @Adri Bramante. Adri Bramante. Eu envio até uma solicitação, Adri, para a gente compartilhar. Gente, eu sou meio lesada com isso, tá? Eu não sei se eu sei fazer isso. E, pessoal, digo de passagem que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para cá e eu posso deixar disponível a questão para a professora. E já estamos na live aqui. Opa, estamos com a câmera invertida. Legal, olha lá. Show de bola, Arthur. Bora. Essa tecnologia que conecta a gente com o mundo todo. A gente vai superar esse coronavírus, porque a gente é muito mais do que isso, né? Esse vírusinho ridículo. Vamos mostrar que a gente é forte. Bora então, lá, vamos dissecar esse PPP, gente. Vamos começar com o primeiro tema, né? Onde enxergar a permanência do PPP? Dentro do PPP, onde é que a gente pode enxergar a permanência? Primeiro, é um requisito necessário para ter no PPP essa informação? Então, Arthur, na verdade, o que acontece? O PPP é um documento histórico-laboral da atividade do segurado. É lá que a gente enxerga toda a descrição da atividade do trabalhador. E lá, no campo
15, no campo 15 e no campo 14.2, a gente tem, no 15, a descrição dos registros ambientais, das informações dos agentes nocivos, e no campo 14, a descrição das atividades. O que significa permanência? Permanência não é jornada de trabalho, como muitos acham que seja. E, na verdade, permanência não tem nada a ver com jornada de trabalho, com tempo de exposição. Permanência é aquilo que é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Perfeito. Aqui eu separei um PPP. Colocando o PPP para a gente. Então, olha só, pessoal, aquele campo da profissografia lá em cima, olha. Aqui, ó, lá embaixo, não, desculpa, aqui embaixo, mais para baixo, escrito profissografia, tá vendo aí embaixo? A empresa precisa colocar aí nessa informação a descrição da atividade. E a descrição da atividade é justamente aquilo que o segurado faz. Muita gente se engana e lê lá na parte dos registros ambientais, que legal, aqui tem agente nocivo, então é especial. Só que esquece de ler a descrição das atividades. E aí está escrito assim, por exemplo, o segurado exercia rotina administrativa, o segurado preenchia planilhas, cuidava de pagamento de RH, cuidava de relatórios de planilhas. Então, essa atividade do segurado, muito embora eu tivesse lá nos agentes nocivos a descrição de exposição a alguns agentes, essa informação no PPP acabava destruindo a questão da permanência. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa descrição das atividades, que ele pode desconstruir a informação de permanência no perfil. E aí o pessoal pergunta assim para mim, professora, o meu processo foi indeferido porque não estava escrito no PPP que a exposição era permanente. Precisa estar escrito? Não precisa estar escrito. Na verdade, a permanência você conclui. Como que você conclui? Quando você lê essa descrição das atividades. Não é incomum a gente enxergar PPPs em que o segurado, por exemplo, o INSS adora quando tem assim, ele exercia a função de mecânico de manutenção em todos os setores da empresa. Se tiver essa informação, o INSS não aceita. Ele exercia atividade, visitava clientes, também o INSS não aceita, porque ele entende que essas atividades de todos os setores, é meio que ele sai da produção, sai daquele ambiente nocivo, e aí ele não teria a permanência na exposição. E a permanência é hoje um requisito extremamente importante, é um dos requisitos da nocividade, é um dos requisitos, na verdade, da efetiva exposição, que veio agora com a emenda 103 de 2019. Então, não adianta a gente dizer que não é importante sim. Só precisa saber ler a profissografia, a permanência no PPP. Aqui, pessoal, a gente já está batendo 120 pessoas dentro da nossa live. É um número excelente. E a gente já está com um número também muito bom na live da professora dentro do Instagram, com já 110 pessoas. Um pessoal falando muito, muito bem do seu livro. Obrigada. Ó, tá aqui, ó. Meu filhinho caçula, esse aqui, que acabei de lançar. Deixa eu até mostrar um pouquinho aqui do livro, né? Para dar uma... Enfim, daqui a pouco dar uma mostradinha aqui no livro. Passar para... Opa! Aqui. Pronto. Pessoal, essa informação de permanência, é importante que vocês saibam que permanência tem o conceito de ser indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Nós tivemos 2 temas afetados aí, obrigada, Arthur. Nós tivemos 2 temas afetados pela Turma Nacional de Uniformização, tema 210 e 211. O 210 falando da permanência na eletricidade, na tensão superior a 250 volts, e tivemos a permanência também no agente biológico, no tema 211. E a Turma Nacional de Uniformização fixou as teses baseado exatamente na profissografia, exatamente no conceito de permanência, de que não é jornada de trabalho. Eu tenho uma aluna que ela é conselheira do Conselho de Recursos da Previdência, da CAGE, e ela disse assim, professora, quando a gente lê um agente biológico, eu nem leio se tem bactérias, vírus, protozoários, eu vou ler
lá na descrição das atividades qual é a atividade do segurado para que ele tenha exposição efetivamente aos agentes biológicos. Então, é muito importante essa leitura, e agora com esse tema 210 e 211 ficou mais fácil ainda da gente conseguir enxergar essa informação. Primeiro, a dica que eu deixo aqui para vocês é sempre deem uma lida na profissografia, na descrição das atividades, para você não errar. Se tiver ruim, volta para a empresa, devolve o documento, pede para a empresa corrigir, porque às vezes a empresa preenche não por maldade, mas ela coloca ali coisas que o segurado efetivamente não faz. Quando eu leio para o segurado ali que está na minha frente, olha, sua atividade é essa aqui, não tem nada a ver isso, eu nem faço isso, nunca faço isso, nunca fui para esse lugar, não é essa atividade. Então, corrige antes de levar para o INSS o documento errado. Tá bom? Eu até tive uma aula, dei uma aula na pós-graduação, e um dos alunos, ele é advogado de empresas, e ele falou, eu sempre mando preencher errado o PPP. E aí eu fiquei... Manda preencher errado? Ele disse, não bota, não. E eu fiquei, não, mas por quê? Por que você não bota? Aí ele fez, por que você não bota exatamente o que está na LTCAT? Como é que está na LTCAT? Aí ele falou, não, na LTCAT está dizendo que ele é exposto. E por que não bota no PPP? Não, porque vai que eu sou apenado com alguma coisa. Às vezes é um desconhecimento absurdo. Juro. Exatamente. Isso aconteceu. É uma pena, né? Que assim, E aí a pessoa disse, eu disse, não. Eu fiz, então eu posso assinar tranquilamente como está na LTCAT, eu fiz deve. Inclusive, você pode ser apenado por não colocar essa informação. Exatamente. E muitas vezes é muito fácil dar uma modificada a isso até... Não, porque a descrição da atividade tem que bater exatamente com a atividade que o segurado realmente exerce. Então, não pode ter mentira, tem que ser a verdade, né? Tem que colocar ali exatamente aquilo que o segurado tem exposição. A Renata Santos está aqui perguntando, professora, quais os Renata, temas? Beijo! Quais os temas? Que temas? Os temas da TNU que você havia falado. Desculpa, Renata, desculpa. Tema 210, que fala da eletricidade, da tensão, na verdade, superior a 250 volts, e o tema 211, que fala dos agentes biológicos. A tese foi fixada agora em dezembro de 2019, tá bom? Tá lá para vocês. Deixa eu digitar aqui, até para passar para o pessoal. Bom, vamos agora passar para o próximo tema. Entrando no que concerne a técnica utilizada, o que é que vale de fato? Tem toda aquela questão sobre NHO, né? É verdade, esse é um tema bem complexo, Arthur. Inclusive, até aproveitando aqui, eu vou dar um curso sobre dissecando o PPP no Prev e Advance. Bem legal, vou estar ao vivo também para os alunos aí poderem tirar dúvida, quem quiser, tá bom? E o IBDP também tem um curso meu completo sobre aposentadoria especial, tá pronto, tá feito, tá gravado, então vocês podem acessar o Prev Advance, que é comigo ao vivo, ou assistir o curso online, que também está aí disponível no site do IBDP, lá nos módulos, tá bom? Vou deixar aqui do lado, né? Esse mesmo. A técnica utilizada, o que significa isso? Pessoal, é um problema a técnica utilizada, o INSS... eu hoje, essa semana, esse final de semana, na verdade, eu corrigi uns 8, 9 recursos. A maioria dos recursos, os peritos indeferiram por causa da técnica utilizada. E nem os peritos mesmo, peritos federais, estão sabendo olhar a técnica e seguir o manual da aposentadoria especial. Eles estão indeferindo agora só porque não tem a palavrinha nem, então não está escrito nem, não é especial, não cumpriu a técnica, e na verdade o nem é a técnica da NHO. Mas enfim, o INSS tem utilizado o seguinte entendimento. Eu tenho 3 entendimentos, pessoal, o do INSS, o do Conselho de Recursos e da Turma Nacional de Uniformização, sendo que o Conselho de Recursos da Turma Nacional tem o mesmo entendimento. Então, a técnica utilizada até 18 de novembro de 2003, data anterior ao decreto 4882 de 2003, não havia essa questão de técnica utilizada, não havia nenhuma regulamentação em relação a isso. Então, o CRPS tem um enunciado, que é o enunciado 13, se eu não me engano, enunciado 13, depois eu vou confirmar. Ele diz que a técnica utilizada tanto faz, antes de novembro de 2003, se foi dosimetria, se foi instantânea, se foi pontual, se foi dosímetro,
qualquer coisa serve para período anterior a 2003, ok? De novembro de 2003, 19 de novembro de 2003 a dezembro de 2004, o INSS entende que o NHO é facultativo, mas que a partir de 1 de janeiro de 2004, a técnica utilizada lá no PPP, no campo 15.5, deve ser a técnica utilizada da NHO, que é a norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, lá no campo... Você consegue abrir um PPP para mim aí, Arthur? Consigo. Eu estou abrindo agora. Lá no campo 15.5 do PPP, eu só vou confirmar aqui qual é o enunciado que saiu agora. Esse, eu não sei se é o 13 ou o 14. O 14 acho que fala da atividade profissional e o 13 fala dos EPIs, fala da técnica utilizada. Mas o que eu quero dizer para vocês? O INSS, olha lá, um pouquinho mais para cima, a outra página do PPP. A outra, não essa, a outra. Essa é a segunda parte. Isso, essa daí. Tá vendo lá embaixo, a técnica utilizada no campo 15.5, nessa parte aí embaixo, chamada técnica utilizada, é esse campo que deve vir a informação NHO, no caso de ruído, ou NHO 01, no caso de calor, NHO 06, que deve vir a informação da técnica utilizada. Então, se o período de trabalho for de janeiro de 2004 para cá, para o INSS só vale NHO, tá? Se não for NHO que estiver ali, o INSS não vai aceitar. E agora, o INSS inventou mais essa, que ele quer NHO, então assim, tem que estar 98 NHO-NEM. NEM é o nível de exposição normalizado. E aí, se o INSS, se não tiver esse NEM, se não tiver esse NHO, o INSS não vai aceitar esse período. Se você entrar com recurso para o Conselho de Recursos, ou entrar com ação no Juizado Especial Federal, no juizado tem tema 174, julgado pela Turma Nacional de Uniformização, reconhecendo que tanto faz se tiver NHO ou se tiver NR15, nesse campo 15.4. O Conselho de Recursos tem 3 resoluções, Resolução 26, Resolução 72 e Resolução 73, dizendo que tanto faz também, se for NHO ou NR15, e esse enunciado que eu falei para vocês já está... Deixa eu ver se eu acho aqui o enunciado, está aqui no meu livro, eu não lembro agora qual é a página, vou ver se eu acho aqui para vocês até o final dessa live, para dizer... Eu não lembro se é enunciado 13 ou enunciado 14, tá bom, pessoal? Gustavo Beirão tá me dizendo aqui, dando uma colinha para a gente, que é enunciado 13. 13, obrigada. Ai, como a gente tem a gente amigo. Um beijo, obrigada, Gustavo. Gustavo é o presidente da CAGE, lá em Brasília, da terceira CAGE. Obrigada, enunciado 13. Eu confundo com o 14 fala de atividade profissional e o 13 fala da NHO e NR15. E o Conselho de Recursos, então, nesse enunciado, é muito importante esse enunciado, pessoal, porque, olha só, eu tenho feito recursos, o perito federal hoje, ele tem indeferido processos porque a técnica utilizada não foi adequada. Só que ele está fazendo isso para período lá de 92, de 94, de 95, de 2001. Nada a ver, nem era exigido isso, nem tinha técnica utilizada nesse período, e ele tem negado o direito ao benefício por causa... Obrigada, Marcelo, página 81 do livro. Vocês são os amores. Ó, a gente já tem meu livro, que lindos. E aí, a técnica utilizada tem sido realmente... Por isso que vocês têm que saber, pessoal, o Tempus Regit Actum é muito importante na aposentadoria especial. Muito. Peraí, deixa eu ver que período que eu estou falando, qual o período que o segurado trabalhou. Deixa eu ver se nesse período a regra era essa. Porque a regra da especial segue exatamente o Tempus Regit Actum. Se não for aquele período de trabalho de segurado, se não for a lei vigente naquele período, vocês vão usar o Tempus Regit Actum. Olha, não se fala... Hoje eu estava corrigindo um outro recurso, que agora é o campeão do indeferimento, a gente só faz recurso, né? E aí o INSS indeferiu o benefício porque o EPI era eficaz. Um período... Hoje analisei, de 96 a 97. Era um pouco, ninguém está falando de EPI eficaz. Antes da lei, a lei saiu em 98, ele já está querendo que o EPI seja eficaz em 95, 96. Então,
há esse problema muito grande, por isso que vocês têm que saber, pessoal, o período de trabalho de segurado e qual era a regra vigente nesse período de trabalho. Isso é muito presente na aposentadoria especial. Vamos dar uma olhada só rapidinho aqui nos comentários. A Drica Ferreira está fazendo uma pergunta para você, Adriane, que era sobre... Drica, um beijo! Aqui. O que importa é averiguar se no exercício de tais atividades exercer um trabalho indissociável do processo, situação que se apresenta no caso concreto. Reverto a permanência com isso, mestra? Ela está questionando para você. Ela deve estar perguntando sobre a questão da permanência. O que importa é você fazer a descrição da atividade. Isso você consegue provar, inclusive, com testemunha. Porque você não está falando do agente nocivo, você está falando do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o INSS indeferiu o benefício porque entendeu que não havia permanência. Mas eu tenho ali um ruído de 91 decibel, por exemplo. E aí você vai com um rol de testemunhas para descrever a atividade do segurado, não para provar agente nocivo, mas para descrição das atividades. Tem muito caso, por exemplo, de período antes de 95, isso é bem importante também, de período antes de 95, antes da Lei 9.032, que o INSS indefere porque não tem permanência. Só que a permanência, cá estou eu de novo com o tempo Sagit Actum, a permanência só pode ser exigida a partir da Lei 9.032 de 95. Então, você não pode falar em permanência antes da Lei 9.032, súmula 49 da Turma Nacional de Uniformização. Eu só posso exigir a exposição permanente para períodos após 29 de abril de 95. Então, se o período for anterior, não se discute nem o conceito de ser indissociável da produção do bem, porque ali a gente está falando de tempo Sagit Actum, que não se aplica para períodos anteriores a 95. O que é importante é a gente notar, pessoal, que a norma não retroage para malefício do segurado, né? Sim. Então, se a norma veio a recrudescer depois de um tempo, determinando novos requisitos, ela não pode se aplicar ao passado, que é como o INSS, por vezes, consegue fazer, sendo possível reverter... Nossa, a emenda 103 faz isso demais. A conversão de tempo especial em comum, lá no artigo 25, parágrafo 2º, só Jesus na causa para retroagir os efeitos. Terrível. Tem uma dúvida aqui também da Isabel Cristina, ainda sobre o tema. Adriane, a questão da técnica deve ser expressamente NR15 ou NHO, se constar dosimetria? Então, Isabel, é o seguinte... se o período for antes de 2003, pode ser dosimetria, NHO, NR15, não tem problema, tá? Isso para o Conselho de Recursos e para os Juizados Especiais Federais, para a Justiça, na verdade. O INSS, se não tiver, se for de 19 de novembro de 2003, para cá, o INSS só vai aceitar se tiver NHO. Se tiver NR15, se tiver dosimetria, a palavra dosimetria, o INSS não aceita. Por quê? Eu tenho a dosimetria tanto na NHO como na NR15. Então, para o INSS, não basta constar no PPP a dosimetria. Eu preciso que haja a informação completa. Essa dosimetria foi feita por qual metodologia? A metodologia da NHO ou a metodologia da NR15? Esse é o ponto. Então, não adianta constar ali dosímetro, decibelímetro, nada disso, tá? Bom, vamos passar para o próximo tópico, professora, que é o seguinte: PPP com laudo extemporâneo, como é que eu posso resolver? Então, por exemplo, como é que a gente conseguir um laudo agora? E a gente não tem um PPP da época, serve, funciona? Como é que a gente pode tentar proceder? Então, é uma ótima pergunta também, Arthur. Na verdade, quando que eu enxergo um laudo extemporâneo? Pelo próprio nome, é um laudo que não está... não foi expedido, não foi elaborado dentro do período de trabalho do segurado. Então, o laudo extemporâneo, ele foi feito fora do período de trabalho do segurado. Então, se o segurado trabalhou de 92 a 98 e o laudo foi expedido em 2001, então esse laudo é extemporâneo. Como que a gente resolve isso? Antigamente, o empregador, a empresa, não era obrigada a ter laudo. O laudo só passou a ser obrigatório a partir da medida provisória 1523, de 13 de outubro de 96. O laudo era exigido para ruído,
mas não para outros agentes nocivos. Inclusive, Adriana, desculpa interromper, justamente é uma pergunta da Edi Moraes, que é o seguinte, a partir de que data é exigido o laudo para ruído? Sempre. O INSS tem um instrumentozinho, uma portaria, um memorândum, lá de 1984, o Cacá fala muito isso, que só a partir daquele momento é que passou a se exigir laudo. Só que toda a doutrina, toda a jurisprudência entende que para ruído, o laudo sempre foi exigido. Então, como isso é unânime, tem decisões, inclusive, do STJ, a gente entende que o laudo passa a ser exigido para ruído todo o período de trabalho. Enquanto que para agentes físicos, os outros agentes físicos, os químicos e os biológicos, a partir de, e aí eu tenho 3 datas. A medida provisória 1523, de 13 de outubro de 96, que foi convertida, foi regulamentada pelo decreto 2172, de 5 de março de 97, e regulamentada pela Lei 9.528, de 97. Então, o INSS entende que a data do laudo é a data da MP, o STJ entende que a data do laudo é a data do decreto 2172, e a Turma Nacional de Uniformização entende que é a data da conversão da medida provisória em lei. Então, fiquem à vontade para saber qual é a data que você quer utilizar, dependendo de onde você estiver aí com o seu processo. O laudo só pode ser exigido, portanto, a partir de 13 de outubro de 96. Esse laudo, digamos que eu tenha, por exemplo, um período de trabalho de 90 a 95, ok? E que o agente nocivo do meu PPP é um agente biológico. E aí o perito do INSS, o perito federal, na verdade não é mais do INSS, é o perito médico federal, ele diz assim, olha, não posso considerar esse período especial porque o PPP está com laudo extemporâneo. Qual vai ser a sua defesa? O laudo é extemporâneo, vou juntar aqui a declaração de extemporaneidade. Na verdade, não. Você vai usar o tempus regit actum. De novo, eu aqui falando desse princípio. Porque se o segurado trabalhou de 90 a 95, nesse período para agente biológico, não era exigido sequer laudo. Só o formulário, mesmo que eu não tenha... Olha só, mesmo que eu tenha o PPP, ainda que eu não tenha os responsáveis técnicos, que são ali os engenheiros de segurança, o médico trabalha no campo 16 do PPP, eu não preciso da informação do laudo, porque era um período que dispensava a informação de laudo técnico. Agora, se eu tiver esse período de 90 a 95, que o agente nocivo era um ruído, então eu vou precisar do responsável técnico. Digamos que esse responsável técnico, o engenheiro de segurança, a empresa só fez o LTCAT em 2003. Então, esse laudo é extemporâneo. Como é que eu faço para resolver isso? Às vezes, a empresa coloca essa extemporaneidade lá no campo das observações no PPP. E aí você precisa lá olhar se não está escrito que as condições de trabalho permaneceram as mesmas. Se as condições permaneceram as mesmas e a empresa não indicou isso no formulário, ela pode fazer uma declaração de extemporaneidade. Eu sempre peço, gente, a maioria dos PPPs são extemporâneos, é extemporâneo. A maioria é extemporâneo. A gente sempre acaba ligando para a empresa e pedindo a declaração de extemporaneidade. Quando realmente o ambiente não teve mudança no layout, a empresa fornece. Quando teve mudança e o layout não é o mesmo, então a empresa não vai poder fazer a declaração. Nesse caso, o Conselho de Recursos também tem. Gustavo Beirão, sua ajuda, tem uma resolução, também administrativa do Conselho de Recursos, dizendo que o laudo, ainda que extemporâneo, não desnatura a força probante do documento, tá? O laudo, ainda que extemporâneo, é prova. Só quem não aceita, pessoal, é o INSS. O Conselho de Recursos é tranquilo em relação ao laudo extemporâneo. O Juizado Especial Federal, a Turma Nacional de Uniformização, tem a súmula 68, também dizendo que é tranquila a questão do laudo extemporâneo. STJ também tem decisão nesse sentido, TRFs também tem decisão nesse sentido. Então, assim, a gente está recheado de decisões em que não precisa da questão da extemporaneidade, uma vez que, primeiro,
eu não posso ser prejudicado pela desídia, eu não posso prejudicar o segurado pela desídia do empregador de não ter feito o laudo. Se a obrigação do laudo é do empregador, como é que eu posso responsabilizar o segurado por um documento que não depende dele de ter sido elaborado no tempo adequado? Por isso que, e outra, a gente também considera que se o laudo foi feito em 2000 e as condições de trabalho eram X, se presume que em tempos pretéritos as condições de trabalho eram piores do que essas atualmente. Portanto, ainda que seja extemporâneo, isso não vai prejudicar, isso não pode prejudicar o reconhecimento do tempo especial. Então, o André Panzin, quando a empresa está inativa e o empregado necessita do PPP, o que fazer? Acho que tem perguntinha dessa daí, né? Sim, a gente tem várias perguntas na realidade sobre isso. Vamos dar uma olhada. André. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, a pergunta a pergunta da Sandra. Eu acho que já foi respondida. Laudo extemporâneo, entendi, professora. E posterior ao período trabalhado. Vejo situações que tinha laudo antes do período que a pessoa trabalhou e depois não foi elaborado mais LTCAT. Como fica? Resolvem com a declaração também? Com a declaração também. Na verdade, a empresa tem que fazer o LTCAT, não precisa... O PPRA é feito uma vez por ano, ou sempre que tiver necessidade de alterar o layout da empresa. O LTCAT não. Se não houve mudança no layout da empresa, não tem problema dele ter sido elaborado lá atrás e não ter atualizado, ele vale do mesmo jeito. Mas a declaração também resolve, olha, embora o laudo tenha sido elaborado lá atrás, as condições hoje permaneceram as mesmas. Então, ele pode ser tanto para o passado quanto para o futuro, sem problema nenhum, tá? Aqui. Gustavo Beirão aqui, dando a informação em tempo real. Gustavo. Obrigada. Gente, esse conselho de recursos é maravilhoso, maravilhoso. Eles estão trabalhando pra caramba agora, nessa época de coronavírus, julgando todos os processos. A gente só não consegue acessar o recurso desde sexta-feira, mas eles estão lá trabalhando, julgando 300 processos. Então, o Gustavo Beirão diz aqui, LTCAT extemporâneo pode ser utilizado para reconhecer tempo especial. Resoluções 37 de 2015, 74 de 2018 e 27 de 2019. Obrigada, Gustavo. Tá aí para vocês a informação ao vivo e a cores aqui para vocês nessa live do Instagram e nessa live do Facebook do IBDP. E também estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Quem não tiver conta no Facebook pode entrar pelo YouTube do IBDP, que está vindo com força aí, uma nova rede social que a gente está adentrando para trazer um pouco mais de conhecimento especializado e de forma gratuita. Vamos lá. Além disso, tem algumas dúvidas aqui. Aliás, amanhã tem uma live também, né, Arthur? Amanhã vai ter uma live, pessoal, bem importante, com a professora Jane e o professor Tiago Adame Siqueira. Ele vai trazer, a gente vai falar um pouco sobre a atuação dentro dessa época de coronavírus no INSS. Então, a gente vai trazer tanto a professora Adriane quanto o professor Tiago, que é servidor do INSS, professora Jane e o professor Tiago, justamente para cobrir um pouco essas dúvidas que têm sido muito perguntadas para a gente. O pessoal fala assim, agora, tem perícia, não tem perícia, o INSS fechou ou não fechou, eu tenho exigência para cumprir, não tenho, o que eu faço? Eu cumpro online, não cumpro, e a perícia, como é que o segurado faz, onde que ele vai fazer, onde ele vai fazer perícia, está fazendo perícia, o direito dele vai ser resguardado, e tudo isso vocês vão conseguir saber amanhã na live com a professora Jane e com o professor Tiago, tá bom? Aqui. Tem uma dúvida do Luciano Francioli, que diz o seguinte: boa noite. Luciano, boa tarde, boa noite. Opa! Quando eu apresento um PPP preenchido de forma errada, uma medição de ruído, que faz com que esse período não seja aceito, mas no LTK da empresa está correto. Eu esqueci de complementar a pergunta, mas eu acho que ele está querendo falar sobre informações divergentes. Olha só, entre PPP e laudo, o que vale é o laudo, porque o laudo é feito, é a partir do laudo que é elaborado o perfil. Então, se o seu PPP está divergente, mas o laudo está correto, o que vale deve ser o laudo. Sempre o documento primário é o LTCAT. Então, se eu tenho os dois divergentes, o que vai valer tecnicamente é o LTCAT e não o PPP. O ideal seria
devolver, antes de você levar errado para a Previdência, o ideal seria devolver para a empresa corrigir o PPP de acordo com o laudo, porque ele tem que preencher de acordo com o laudo, e aí você apresenta um PPP retificado, e de preferência uma declaração ou a apresentação do LTCAT, para justificar a divergência, ou uma declaração da empresa do porquê que aquele PPP está divergente do anterior. Tem muito caso de PPP apresentado num primeiro processo errado, e depois o segurado, a empresa corrige, apresenta um outro PPP num segundo processo. Nesse momento de INSS digital, o INSS, ele cruza as informações. Então, é muito importante que você tenha uma declaração da empresa, dizendo, olha, eu preenchi o documento errado, olhei um LTCAT equivocado, não era esse o nível de ruído, não era esse o ambiente de trabalho, está aqui o PPP corrigido, e esse aqui é o correto. É importante que a empresa justifique por que ela preencheu o PPP errado e qual seria o documento adequado, o documento correto para validar essa prova do tempo especial, tá bom? Pessoal, estamos chegando a 35 minutos de live, com quase 200 pessoas online, já tivemos um pico de quase 200 pessoas. Gente, vamos deixar o coronavírus de lado, bora estudar, vamos, energia positiva, esse Brasil todo aí, ó, todo mundo com energia positiva, mandando só coisas boas para esse mundão aí afora, que as pessoas doentes sejam curadas, que todo mundo fique bem, se Deus quiser. Falando em estudar, tem dentro do site do BDP o curso à distância da professora Comprovação do Tempo Especial Pós-Reforma. Eu acho um curso excelente, já assisti ele somente umas 2, 3 vezes, né? Mas sou suspeito para falar também, mas vamos continuar aqui nossa live, continuar falando um pouco. Como próxima questão, professora, eu pergunto o seguinte, sobre responsável técnico, a partir de quando é necessário? A professora já chegou a tratar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é interessante a gente voltar a pontuar um pouco sobre isso. Sim. O artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213, que veio com a redação da Lei 9.528 de 97, ele trouxe a necessidade de ter responsável técnico, de ter o formulário com base no LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Ou seja, o responsável técnico passa a ser exigido, então, a partir da Lei 9.528 de 97, aí a gente tem aquelas 2 datas outras que eu falei para vocês, mas a partir, então, de 96 ou 97, a data que você quiser utilizar, passa a ser exigido o LTCAT obrigatoriamente. Esse primeiro ponto, esse laudo tem que ser contemporâneo ao período de trabalho, e se não for contemporâneo, vale aí a declaração de extemporaneidade. Esse laudo tem que ser assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, pessoal. Eu pego muito laudo assinado por técnico de segurança do trabalho que não tem a responsabilidade técnica, e você não pode nem discutir, nem judicialmente, nem administrativamente, porque tem que estar na lei, está expresso que tem que ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Quando eu não tenho LTCAT, a empresa fala assim, a empresa não tem LTCAT, como é que eu faço para comprovar o tempo especial? Então, quando você não tem o LTCAT, a empresa pode substituir o LTCAT com o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O problema é que o PPRA, ele está assinado por... ele vem conforme a legislação trabalhista, que é a NR9, e a NR9 não exige a assinatura do PPRA por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, eu tenho o LTCAT com a obrigação legal previdenciária de ser assinado por responsável, e o PPRA, na legislação trabalhista, qualquer pessoa pode assinar esse PPRA. A questão é a seguinte, se o objetivo... não, lá embaixo, lá em cima, Arthur. Lá não é o responsável técnico, no campo 16. Esse é o responsável esse finalzinho, é mais para cima, na outra página. Outra página. Aí, isso. Aqui, ó, campo 16, responsável pelos registros ambientais. Então, a empresa tem que colocar nesse campo o nome do responsável técnico, o nome dele, o conselho de classe, isso é muito importante.
pessoal, muito importante. Vira e mexe, eu pego o PPP sim. Registros de classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso aí é o quê? É o nome do quê? De um engenheiro de segurança, de um médico do trabalho, é o número do CREA, é o número do CRM, do que é esse número. E aí eu tenho que ficar pesquisando quem é o responsável técnico, se ele é engenheiro, se ele é médico do trabalho. E o PPRA, para ele substituir o LTCAT, para você colocar a informação aí, ele só vale se assinado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então, aqui nesse campo, tem que ser engenheiro ou médico. E aí, vale a pena, eu sempre fico consultando o site do CREA ou do CRM para saber se o responsável técnico aqui, se ele é engenheiro de segurança e se o médico, o número indicado no PPP realmente corresponde ao órgão de classe que precisa ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Tem que ter, pessoal, não pode ter a informação desencontrada, a informação errada. E a maioria das empresas, eu tenho muito problema com isso, coloca só um número, não coloca o órgão de classe, não vale, o INSS não aceita, tem que pedir para a empresa a complementação dessa prova. E o NIT também, nesse campo 16.2, da mesma forma, tem que vir o número de identificação do trabalhador, que é o NIT do responsável técnico, porque o INSS vai conferir se ele realmente era engenheiro de segurança na empresa. Agora, e se a empresa não tem o NIT do engenheiro de segurança ou do médico? Impede o reconhecimento do tempo especial? Claro que não. Porque eu não preciso ter o NIT, eu não preciso que o engenheiro ou médico sejam empregados da empresa. Eles podem ser simplesmente contratados pela empresa. E pode ser que na época o empregador nem tenha o NIT desse responsável técnico. Isso não deve ser impeditivo para o enquadramento do tempo especial. Tem um tema também afetado pela Turma Nacional de Uniformização, acho que é o tema 205, se eu não me engano, hoje eu estou ruim de memória, acho que é esse coronavírus, está comendo os meus neurônios. A gente tem um tema afetado pela Turma Nacional de Uniformização para dizer se a falta de responsável técnico implicaria ou não no reconhecimento do tempo especial. Então, é bom vocês sempre darem uma olhada nessa informação, tá? A gente tem algumas dúvidas a mais aqui. Vamos lá. Uma que talvez seja interessante a gente responder. Bom, cadê? Sumiu. Sumiu. A Karina está te tirando. Oi, Karine, boa noite, tudo bem? O curso do IPDP sobre aposentadoria especial pós-reforma fala sobre todos esses assuntos abordados hoje, ou são os temas objetivos? Não, o curso tem 3 horas e meia, se eu não me engano, é um curso bem completo. Ele fala da reforma, mas ele fala bastante da prova, eu praticamente falo de todos os pontos do PPP nesse curso, tá? Pode ficar tranquila. Então, pode ficar tranquila, Karine. Vamos lá. Uma dúvida que eu achei interessante foi da Sandra Gomes. Sandra, diga lá. E quando tem laudo? Mas quem assinou o PPP foi síndico da massa falida. Pois é. Ele quer saber, né? Olha só, quando tem... Eu tenho 2 situações diferentes, Sandra. Eu posso ter um PPP assinado por um síndico da massa falida que só assinou o PPP e não tem um documento técnico. Só que a pergunta que você está me dizendo assim, eu tenho o laudo e o PPP está assinado por um síndico da massa falida. Então, o PPP é uma mera formalidade. Dá para você utilizar até outros meios de prova. O que importa é o LTCAT, que é o documento técnico. Por exemplo, aqui em Santo André, a gente tem nós tínhamos a siderúrgica Coferraz, é um laudo gigante, o laudo está arquivado na agência do INSS de Santo André, e os sindicatos metalúrgicos fazem o PPP. Não tem problema nenhum, porque tem como você ir lá no LTCAT e conferir ali as informações que estão arquivadas na agência do INSS. Então, eu tenho como confirmar as informações. Agora, quando eu tenho um PPP assinado por o síndico da massa falida e eu não tenho um documento técnico, aí realmente... não vale exatamente a pergunta da Raquel, né, Raquel? Uhum. Massa falida que não tem o LTCAT. Aí, pessoal, não adianta eu ter um PPP assinado pelo síndico da massa falida, porque o síndico
não esteve na empresa, não sabe qual era o ambiente de trabalho, ele vai fazer um documento baseado nas informações do segurado. Então, tecnicamente, aquele documento não vale para nada. Se o enquadramento é por categoria, ali até 95, o segurado foi soldador, foi motorista de ônibus, aí beleza. Aquele documento vai só cumprir uma formalidade, nem precisaria dele, na verdade, porque o CRPS, enunciado 14, agora eu acertei, Beirão, ele tem o enunciado que diz que dispensa a apresentação de PPP quando eu tenho enquadramento por categoria previsto no decreto de 64 e no decreto de 79. Então, não tem problema de não ter o PPP nesses casos. Agora, se é um período de enquadramento por agente nocivo, e eu não tenho alternativa, se não comprovar a exposição a agente nocivo, não vai adiantar nada. O PPP assinado por o síndico vai ser simplesmente um documento unilateral. Vai exigir outras provas. Que provas? E aí vai naquela pergunta do André, que ele fez ali há pouco tempo. A empresa fechou, faliu. Que provas que eu posso apresentar? Você pode apresentar um laudo de uma empresa similar, você pode apresentar um laudo de uma prova emprestada, por exemplo, teve um segurado que se aposentou com o laudo da empresa. E aí, você pode juntar esse laudo do amigo que já se aposentou, que está ali no arquivo, no processo do colega. Tem sindicatos da massa falida, também a Beatriz Martins, a mesma coisa, né, Beatriz? O que a gente faz com essas empresas? Você pode juntar, verificar no sindicato, do sindicato da categoria, se eles não têm o laudo técnico daquela empresa X. A gente, no TRF da 4ª região, quem mora lá, o TRF ele editou uma resolução e eles têm um banco de laudos. Aqui no TRF3, a gente está tentando construir esse banco de laudos pela OAB para tentar digitalizar todos os laudos técnicos e deixar isso à disposição também das pessoas de forma digitalizada, assim como tem no TRF da 4ª região. Por exemplo, o TRF da 4ª região, ele diz assim, olha, você quer uma perícia por similaridade? Vai lá no banco de laudos, veja qual empresa é similar àquela que você está querendo comprovar e me traz para eu avaliar essa similaridade. E aí você vai juntar a prova testemunhal para dizer que, para conectar aquele ambiente de trabalho com aquele segurado que você precisa comprovar, a mesma atividade, a mesma atividade econômica, e aí você vai fazer a conexão daquele laudo similar com essa prova emprestada, vamos dizer assim, né? Então, é a maneira da gente buscar a comprovação quando a empresa não existe mais. Eu recomendo que a gente faça isso agora, quando a gente tem a reforma previdenciária e que o segurado, assim, é tudo ou nada, né? É tudo ou nada, o segurado ou tem direito à aposentadoria especial, ou ele não consegue mais entrar nessa regra, então agora vale tudo. Se ele tem 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses, tudo vai valer para que você possa conseguir essa prova do tempo especial para ele. Então, agora a gente tem uma dúvida aqui que já vai entrar no nosso próximo e penúltimo tema, que era aqui da Alessandra Tavares Custódio. Ela falava o seguinte: PPP assinado por sindicato, com outras provas de atividade especial. Exemplo, vigilante. Eu acho que ela até adivinhou qual era o nosso próximo tema, que é justamente PPP de vigilante assinado por sindicato. É prova suficiente? Olha só, no ponto. Pensamento, mulher. É que eu leio o pensamento dos alunos, eu sei exatamente qual é a angústia deles, porque a angústia deles também é a minha angústia. Então, o que acontece? Se vocês entrarem no site da Turma Nacional de Uniformização, vocês vão ver um monte de decisões que não reconhece PPP de vigilante assinado por síndico, assinado por presidente do sindicato. Pessoal, é uma prova, não deixa de ser, mas é uma prova unilateral. O sindicato preencheu com base nas informações do segurado. Então, não tem validade técnica. Se o período é anterior a 28/4/95, em que eu não precisava do reconhecimento, era enquadrado por categoria, e aqui faço uma ressalva, o INSS exige arma de fogo até para períodos anteriores a 95, ali na 1032, o que é absolutamente equivocado. O INSS só exige arma de fogo porque a Turma Nacional de Uniformização
teve um entendimento de que precisava de arma de fogo para período antes de 95, e aí, com base na decisão da TNU, o manual da aposentadoria especial foi modificado por causa disso, e o INSS, na IN 77, passou a exigir, então, a arma de fogo. Olha como que as coisas vão aquilo que a TNU decide favorável não está no manual e não está a favor do segurado, mas aquilo que é ruim, eles rapidinho mudam a IN em desfavor do trabalhador. Então, esse período de trabalho anterior a 95 está resolvido. O CRPS também tem enunciado 13, falando que para vigilante, guarda, vigia e vigilante, não há que se falar em arma de fogo, dispensa arma de fogo, que o Conselho de Recursos entende que isso é ridículo. Isso é absurdo, porque esse enquadramento é por categoria profissional. Se eu tenho presunção de nocividade, sem prova de agente nocivo, como é que eu posso exigir arma de fogo para um período com presunção absoluta? Então, é uma coisa tão ilógica que é absurdo ter uma decisão nesse sentido. Mas, enfim, para períodos após 95, você só consegue na justiça, nem o Conselho de Recursos reconhece, porque ele está adstrito ali aos decretos, ele até queria reconhecer, mas infelizmente não pode, tem que ficar adstrito ali aos decretos, à instrução normativa e às questões ali legais. Mas o que acontece? Esse PPP do sindicato hoje, o vigilante, a prova hoje não é só prova documental. A prova hoje é também técnica. Então, não adianta nada você apresentar um PPP assinado pelo sindicato, porque ele não tem validade técnica. Primeiro que ele não tem engenheiro de segurança, não tem médico do trabalho, e ele é um documento preenchido de forma unilateral. O sindicato não estava ali na empresa. Mas não tem presunção de nocividade, porque o vigilante... Gente, eu sei de tudo isso que vocês estão falando. Tem presunção, está lá com arma de fogo, mas não adianta. Hoje, o enquadramento não é mais por categoria, eu não tenho presunção. Então, eu tenho que enquadrar, eu tenho que provar a exposição a agentes prejudiciais, a integridade física. E isso eu vou conseguir comprovar com documentos. Então, vale a pena você buscar, dá um Google, se você não é do TRF4, dá um Google, coloca banco de laudos TRF4, vai aparecer um monte de laudos, e aí você acessa algum laudo que seja de vigilante. E você junta no seu processo como prova complementar. O segurado sempre tem uma prova a mais, ele tem documentos de vigilante em casa, de cursos de reciclagem, ele tem a carteirinha da Polícia Federal de que ele tirou ali a arma de fogo, ele tem um monte de documentos que pode ser apresentado. Então, você tem ali já o PPP do sindicato, você tem o documento dos cursos, o documento da arma de fogo, a foto dele armado bonitinho lá no banco, por que não? Junta a foto dele, tem a Polícia Federal, ela dá uma declaração, porque ele tem que passar por vários testes para pegar aquela arma de fogo, então pede uma declaração ali da Polícia Federal, confirmando isso. E aí, você junta o laudo desse banco de laudos, ou de um laudo de uma empresa que esteja ativa, e prova testemunhal. Então, você rodeou toda essa instrução probatória, e, claro, não entrou com processo nos juizados especiais federais, né, meu amigo? Quem é aluno meu sabe que não pode entrar com processo de aposentadoria especial no juizado especial federal, porque eles têm um entendimento um pouco diferente, há muita divergência, cada um pensa de um jeito, e realmente é um problema. E a turma nacional tem o posicionamento de que só é especial antes de 95 ou depois, se tiver arma de fogo. E aí a prova realmente fica bastante comprometida. Hoje, o tema do vigilante está afetado como repetitivo, tema 1031. Se você distribuir o seu processo hoje, você vai ter o seu processo parado, sobrestado, aguardando a decisão do STJ, que vai decidir se o enquadramento do vigilante para essa caracterização da periculosidade, ele exige ou não a arma de fogo, e se o enquadramento será até a Lei 9.032 de 95 ou até 5 de março de 97, porque é um entendimento judicial, um entendimento jurisprudencial, na verdade, de que o enquadramento por categoria para o INSS é até a Lei 9.032, para a jurisprudência é a 5 de março de 97, porque
A Lei 9.032, ela joga o ônus da prova para o segurado, mas ela não diz o modus operandi ao segurado, como que ele vai fazer essa prova. E essa prova só vem com o regulamento. Por isso que o decreto traz essa regulamentação através de formulário, PPP, com base em LTCAT, e aí, então, eu tenho a prova a partir do decreto 2172 de 97. Por isso que é muito importante vocês instruírem o processo corretamente, entrarem com... Eu entro sempre com recurso administrativo, eu sei que o conselho não vai reconhecer, mas é uma maneira de eu melhorar o valor da causa para que eu possa ter a minha ação julgada pela Justiça Federal e não pelos juizados especiais federais. A não ser, claro, que eu tenho um processo ali com arma de fogo, que não tenha problema. Infelizmente, a gente não tem uma uniformidade. É triste falar isso, mas a gente não tem uniformidade, a gente não tem segurança jurídica, cada um pensa de um jeito, e a gente acaba tendo que, infelizmente, dançar conforme a música, né? Principalmente em tempos de reforma, uma decisão negativa, um processo improcedente, um período negado pode comprometer toda aquela aposentadoria. E a gente sabe que um benefício concedido é para uma família protegida, né? Verdade. É uma frase que a gente colocou dentro do nosso Instagram, é uma frase da professora que está repercutindo bastante. É o viés social sendo ressaltado novamente no tempo que pensa-se em previdência somente em números, né? Exatamente. Mas tem um recado aqui do Gustavo Beirão, aqui sobre o vigiante, enunciado 14.2 do CRPS, mais atualizado que ele, o enquadramento do guarda vigilante. Gente, tá de parabéns o Conselho de Recursos, reconhecendo o vigilante especial antes de 95 sem arma de fogo. Muito legal essa decisão, bem vanguardista, flexibilizando aí o posicionamento administrativo que não reconhece, por absurdo, esse período especial antes de 95 como especial. Parabéns aí, Conselho de Recursos. Pessoal, lembrando que a gente já está entrando na última perna da live, última pergunta, último tópico. A gente vai ficar só mais um instantinho respondendo um pouquinho das perguntas de vocês. Lembrando que duas coisas. A primeira delas é o seguinte. Primeiro que a gente tem uma live... uma live para ser feita amanhã com a professora Jane e com a professora e com o professor Tiago Siqueira, que é servidor do INSS. A gente vai falar justamente como fica o serviço do INSS agora nesse tempo de período de coronavírus, certo, pessoal? Então, a gente vai entrar agora, né, amanhã nessa live, às 8 horas da noite, mesmo horário, mesma programação de período de quarentena, lives do IBDP com conteúdo sensacional. Além disso, pessoal, vocês não precisam ficar nem um pouco chateados, afinal, a gente tem muito mais coisa para compartilhar para vocês. Tem dentro a gente tem um curso da professora Adriane dentro do site do IBDP, caso queiram, basta acessar lá, a gente disponibilizou aqui vários links com o site do BDP em que você pode adquirir o curso, e além disso, tem o livro maravilhoso da professora Adriane, que é Aposentadoria Especial, Dissecando o PPP da Lujur, né, que foi lançado recentemente e aparentemente está sendo completamente consumido, porque o pessoal está falando bastante dele. Estão lendo até as entrelinhas. E eles só estão cobrando assinatura, e eu estou dizendo para vocês que nesse período... Esse período não tem assinatura, autógrafo só depois. Só isso. Depois que passar a quarentena, vai todo mundo bem. Mas bem, vamos para o próximo e último tópico, que é sobre EPI é mesmo eficaz para agentes biológicos. E aí, professora, eu até tento trazer algo que você tinha me falado mais cedo, né? Disponibilizado para a gente, que é uma reportagem do G1. Vou deixar aqui na tela para o pessoal ter acesso à reportagem, que diz o seguinte: ao menos 12% dos 28,5 mil infectados por coronavírus na Espanha são profissionais da saúde. E agora eu pergunto, EPI é mesmo eficaz para agentes biológicos? Gente, a pergunta que não queria calar, eu estava com isso entalada aqui na minha garganta, porque a gente, como a gente dá aula no Brasil inteiro, e muitos alunos vêm, professora, meu processo... Eu tive um caso de uma cliente que teve a sua ação com outro advogado improcedente,
porque o juizado, a turma recursal, reformou a sentença dela, que estava imagina, Arthur, a sentença procedente, com tutela antecipada concedida, e essa mulher teve o benefício cassado e a ação improcedente, porque o juizado entendeu que o EPI para ela era eficaz, ela era uma enfermeira, entendeu que o EPI era eficaz e negou o direito da segurada. E assim como essa segurada que eu falei para vocês, vários outros casos de aposentadorias negadas, de decisões reformadas, porque havia ali a informação no PPP de EPI eficaz, não houve contestação também, um erro do advogado, do procurador, ou da pessoa que não juntou ali uma prova, não contestou, não impugnou essa questão do EPI, mas o fato é que é tão flagrante essa ineficácia dos EPIs para agente biológico que não precisaria nem de informações ali no perfil. E agora ficou muito claro com esse percentual de médicos da Espanha, 12,5%. Imagina, a gente está falando de um país que desenvolvido, certamente a Espanha tem também EPIs tanto quanto o nosso, e a gente tem aí vários médicos, vários profissionais da saúde com a morte, aí, atingidos aí pelo coronavírus. Hoje, agora há pouco, nós tivemos uma notícia que um outro médico também ali da equipe do governo, que estava aqui em São Paulo, inclusive com o governador Mário Covas, Mário Covas não, com o governador Dória. Foi infectado, atestou como positivo para o coronavírus, médico que está envolvido com toda essa questão dos agentes biológicos. Então, a gente passa, acho que agora vocês têm provas muito flagrantes, muito claras, de total ineficácia dos EPIs para agentes biológicos. Se a gente tinha dúvida, se algum julgador tiver dúvida, é só ele ligar a televisão e ver todas as pesquisas de que não há EPI eficaz para agente biológico. O manual, falando tecnicamente agora, o manual da aposentadoria especial, a resolução 600 de 2017, quando ele foi publicado em 2017, ele colocava que o EPI não era eficaz para biológico, tanto que foi repetido, inclusive, no tema do IRDR 15 do TRF da 4ª Região. Aí eles modificaram, eles atualizaram o manual em setembro de 2018, e nessa atualização, eles colocaram que esse EPI não era eficaz, porque teria que fazer prova desse tempo especial e tudo mais. E aí acabou gerando toda uma discussão. O manual, ele acaba sendo divergente, porque tem uma parte que fala que o EPI precisa de prova de eficácia, mas quando chega numa outra parte, lá no final, ele, na hora de orientar o servidor o que ele tem que olhar no PPP, ele não coloca o EPI para o biológico. Então, aí a gente tem uma divergência no manual, e isso demonstra, mais uma vez, a ineficácia do EPI com relação aos agentes biológicos. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte, pessoal. O tema 213 da Turma Nacional de Uniformização, que iniciou seu julgamento dia 14 de fevereiro de 2020, que tem como relator o doutor Fábio Souza. O voto do doutor Fábio Souza é muito bom mesmo. Recomendo a leitura. O IBDP é amicus curiae nesse processo também. A gente fez sustentação oral, o professor Diego Cheruli, que fez a sustentação oral pelo IBDP. E, se eu não me engano, é o Diego Schuster, que fez toda a parte técnica também do mérito. Olha a importância de você estar atualizado. O que diz o voto do relator, do Dr. Fábio Souza, nesse processo? Há um entendimento na Justiça Federal de que quem deve discutir eficácia de EPI é o segurado com o empregador na Justiça do Trabalho. E essa informação deve vir para o direito previdenciário já pronta, ou não eficaz esse EPI. O problema é que como é que o segurado, gente, vai entrar com 5 processos, por exemplo, eu tenho 5 processos
5 empresas, vou entrar com 5 processos trabalhistas contra a empresa para falar de EPI eficaz lá, para trazer isso para o previdenciário, isso é humanamente impossível. O que o professor Fábio coloca, o doutor Fábio coloca? Que a gente poderia ventilar a questão da eficácia, ou impugnar a questão da eficácia do EPI no processo de aposentadoria especial, desde o requerimento, que se a gente fizer isso no requerimento da aposentadoria, desde o requerimento, é como se fosse um requisito de admissibilidade. A gente faz o requerimento da aposentadoria junto ao pedido administrativo do benefício, e esse documento, no caso de desídia do INSS, seria discutido como uma questão prejudicial no processo de aposentadoria desse segurado. Então, é um meio que ele entendeu possível, processualmente falando, de jogar o ônus da prova para o INSS, e claro que ele não vai produzir essa prova, e aí eu tenho a lide, na medida em que o INSS, por desídia, não vai cumprir, e aí eu jogo essa batata quente para a Justiça Federal. Por isso que eu clamo para vocês aqui, está fazendo requerimento da aposentadoria, tem tempo especial, impugna o EPI eficaz. Joga lá, procura o certificado de aprovação, junta as informações técnicas do EPI, verifica se tem ficha de fornecimento de entrega, qual é o número do certificado de aprovação, qual é a validade desse EPI, pega a foto dele, ele é adequado ao risco, estuda um pouquinho o NR6, pega o livro do Tufi, Messias Saliba, para você conseguir falar. Pega o livro da professora Adriane, né? Pega o livro da professora Adriane, estuda um pouquinho essa questão do EPI, impugna isso dentro do processo de aposentadoria. O problema dessa decisão é o segurado sozinho, porque o segurado sozinho não faz, imagina, não fez o requerimento, aí teve ação improcedente, aí ele foi sozinho no juizado, porque não precisa de advogado, né? Bem fácil fazer o processo, e ele sozinho vai procurar o juizado. Entra com o processo. Quando ele tem ação improcedente, aí ele procura advogado. E aí a gente vai ter que corrigir. E será que dá para corrigir? Então, o problema dessa decisão é justamente o segurado que sozinho não consegue produzir a sua própria prova e não tem esse entendimento técnico da necessidade de impugnar esse PPP. Então, por isso que é bem complicada essa questão. Mas fica aí a dica para vocês, né? Agora, com relação ao EPI e agente biológico, gente, não tem, né? Ficou bem claro isso. Peguem os filminhos, tem uns filminhos agora nas redes sociais, aquele vírus pegando no papel, pegando na pastinha, pegando não sei o quê, grava isso, salva isso, a gente vai usar para futuramente, tenho certeza absoluta, nas suas provas de tempo especial. Pessoal, a gente vai agora entrando na fase final, em que a gente vai responder algumas poucas perguntas, porque senão essa live vai durar... Eu queria que durasse muito tempo, mas a gente tem que dar uma cortada no conteúdo para poder dispor ela online. Diga-se de passagem, todo esse conteúdo poderá ser revisto porque estará gravado e completamente à disposição de quem quer que seja dentro das nossas plataformas, dentro do Facebook e dentro do YouTube, estará lá para todo sempre. E a gente vai entrar em algumas questõezinhas. Primeira pergunta, eu acabei não achando aqui, mas ela dizia basicamente o seguinte, como é que a gente consegue fugir do Juizado Especial Federal e como é que a gente conseguiria, se eles podem tratar sobre perícia. Era o questionamento levantado aqui pelas... Na verdade, a questão é a seguinte, por que fugir do juizado? Não, na verdade, por ser o juizado, mas porque é uma justiça que tem um outro rito processual. O rito processual do juizado é diferente do rito ordinário. Se você pede uma perícia na via dos juizados especiais federais, por razão econômica, por razões várias, é difícil a prova ser produzida no âmbito dos juizados especiais federais. A aposentadoria especial, ela é um tema complexo, que exige muitas provas. E por essa complexidade, não tem como a gente ir para o juizado especial federal. Essa obrigatoriedade, essa competência absoluta de jogar o segurado obrigatoriamente nos juizados especiais federais complica muito a vida da prova, a vida do segurado e a questão probatória
dessa instrução que eu preciso fazer nesse processo e que, através do Juizado Especial Federal, acaba ficando comprometido. Por isso que eu sempre entro com recurso administrativo, não porque eu quero o valor da causa maior, não, é porque o Conselho de Recursos tem sido um caminho muito interessante, ele tem sido vanguardista, o Conselho de Recursos tem enunciados excelentes, muito favoráveis, bastante flexíveis, e que tem, por exemplo, essa questão de EPI, gente, isso é uma coisa que nem se discute no Conselho de Recursos. Quem discute EPI é o Juizado Especial Federal. Vou dizer para vocês, nem os TRFs discutem EPI. Quem discute ainda, olha, a lei do EPI, ela foi publicada em 98, não faz 22 anos que a gente mastiga EPI, mastiga a questão do EPI, e é o EPI, sendo que o Conselho de Recursos já pacificou isso, o STF já disse o que era EPI eficaz, o que não era. O problema é você extrair a ratio decidente da decisão do Supremo Tribunal Federal para aplicar aos casos, aos fatos concretos. Então, esse é o grande problema. E a gente acaba tendo muita discussão com relação a isso. Por isso que precisa realmente olhar o processo. O que a gente não pode fazer, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, a gente não pode pegar um processo, foi indeferido no INSS. Vou aqui, faço a minha petição inicial. Qual o valor da causa? Tá? E jogo no juizado. Qual o valor da causa? Faço mecanicamente, sem olhar o que o INSS, o que o Conselho de Recursos, o que a TNU, o que o TRF, o que o STJ pensam a respeito daquele tema. Você tem que pesquisar antes de distribuir o processo. Primeiro, para se defender, deixa eu ver o que eles estão pensando para eu já colocar aqui na minha petição. Deixa eu já verificar qual é o entendimento da turma nacional para eu saber já os argumentos que eu vou usar na minha petição. E você vai estrategicamente advogar a favor aí do segurado. Esse é o ponto. Então, eu entro sempre com recurso para o Conselho de Recursos, porque eu tenho chance de ganhar. E quanto mais períodos eu ganhar especiais no recurso, no Conselho de Recursos, menos sobra para eu discutir na justiça, porque aquilo que eu já ganhei no recurso é incontroverso, eu só vou discutir na justiça aquilo que eu já ganhei, que eu não ganhei ainda no administrativo. Claro que a gente está falando de um Brasil continental, claro que eu tenho... Professora, mas quanto tempo demora? Eu sei de tudo isso, pessoal, vai da realidade de vocês. Eu já tive em cidades que o juizado julga em 2, 3 meses, está transitado em julgado, acabou o processo. Então, estou falando de realidades diferentes. Aqui em São Paulo, a minha realidade é essa, o processo demora na justiça, demora no Conselho de Recursos, sim, vai demorar uns 2 anos, mais ou menos, para sair, mas é o caminho que eu acho mais vanguardista, que eu acho mais seguro para eu entrar com um processo de aposentadoria especial. Eu falo para o meu cliente o seguinte, olha, o senhor quer entrar no juizado e perder rápido, ou o senhor quer ter chance de ganhar? Ele falou, não, doutora, faça o que a senhora achar melhor. Então, tá bom. Então, eu vou por esse caminho, porque isso aqui é estratégico. Se eu for por esse caminho, é rápido, mas a gente também perde rápido. Então, por isso que a gente usa essa estratégia. E eu ainda digo mais, sobre o viés processual, quando você vai discutir, se você pedir uma perícia, por exemplo, e for negada, você só tem até a turma recursal. Depois disso, você não pode mais tratar sobre nada que trate sobre direito processual. Você não vai levar isso para essa matéria para a TNU, vai morrer ali seu processo. Exatamente. Foi cesseado sua defesa e você não vai poder fazer mais nada. Você tem que ter similitude fática, cotejo analítico, seu processo nunca sobe. Você pode fazer o cotejo analítico lindo, maravilhoso, é difícil o seu processo subir. É muita quantidade de processo, julga quantidade, julga bolo, então é muito complicada a questão da quantidade versus qualidade do julgamento dos juizados especiais federais. Sim, totalmente. E, pessoal, só fechando até uma live, a Camila Limeira, que é de lá de Maringá... Camila, abraço para você, Camila. Eu botei porque achei curioso até. Olha, consegui uma JA para vigilante após 1998 administrativamente. Maravilhoso, maravilhoso. Esconde isso, não deixa ninguém saber. Opa! Perfeito. Nada aconteceu. Uma época que o Conselho de Recursos reconhecia o vigilante especial. Hoje, nesse momento, não reconhece mais. Mas se você conseguiu, show de bola, Camilinha. Parabéns. Ninguém viu nada. Não, ninguém viu nada.
Pessoal, Gustavo, vale... você não viu, tá? A gente nem vai falar aqui no do processo. Pessoal, vale ressaltar aqui novamente... Opa, a professora sumiu? Pronto, tá de volta. Vale ressaltar aqui novamente o quê? Que amanhã teremos nova live, certo, pessoal? A gente tem uma nova live com a professora Jane Berwanger, com o professor Tiago Siqueira, tirando dúvidas sobre o atendimento do INSS durante esse período de coronavírus. Então, aguardo vocês lá. Eu estarei atrapalhando também a live deles amanhã, às 20 horas, certo? Tempo contadinho, conteúdo para vocês assistirem durante esse período de quarentena. E torno a agradecer à professora por ter disponibilizado seu tempo para, enfim, né, nos atender aqui, participar dessa live. Eu estou querendo mostrar aqui o livro da professora, mais uma vez, né, ressaltando que esse livro está sendo lançado pela editora Lujur, e que dentro do IBDP, dentro do site do IBDP, no curso, na parte de módulos, você pode ver esse curso à distância, comprovação do tempo especial pós-reforma, em que tem todo esse conteúdo que está previsto aqui. Basta seguir lá, dar uma olhada no IBDP, que, enfim, é um instituto sem fins lucrativos, mas é desse dinheiro que a gente faz a nossa atuação, que a gente atua como Amigos Curi. E, pessoal, diga-se de passagem, já vou dando um furo aqui de reportagem, vai ter novidade aí, vai ter conteúdo disponibilizado para os associados e vai ter conteúdo disponibilizado específico, livros e cursos disponibilizados para associados. Então, corram, se associem, façam parte do IBDP, que é o instituto que, enfim... E faça o cálculo, né? Porque a gente tem o SOMPREV, que é o nosso sistema de cálculo maravilhoso, tem sido muito útil aí para o pessoal. Dá para fazer cálculo com todas as regras da reforma, regra da especial, regra do tempo de contribuição, regra da idade, cálculo, planejamento previdenciário, bem legal o sistema. Revisão da vida toda. Também. É só clicar um botãozinho ali, importar o CNIS, ajeitar alguma coisinha, clicar no botão para ver se seu cliente... cálculo está pronto. Então, enfim, isso é bagatela que só o associado do IBDP tem, que se você se associar, você consegue esse conteúdo gratuito, totalmente disponível, e ajuda o Instituto, que atua na defesa do direito previdenciário, que atua direito social, e que atua também nos tribunais superiores, tentando defender o direito social, tentando defender o direito previdenciário. Tá certo, pessoal? Agradeço, por fim, novamente a professora Adriane, presidente do Instituto. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pela disponibilidade para a live. Quer algum recado final? Tenho, claro. Eu quero pedir para as pessoas que fiquem em casa, que cuidem dos nossos idosos, que cuidem da nossa família, que cuidem da sua família, que orem muito, muito, muito para que a gente possa superar esse momento. E eu estou aqui, olha, mandando energias positivas para vocês, que a gente possa, que essa energia possa chegar na casa de vocês, emanar só luz azul, bem, bem de cura, para que todos possam ter esse coronavírus longe desse nosso planeta Terra, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa, tá bom? Aproveita para tirar aquela roupa do armário, para fazer aquela limpeza, ler aquele livro, para fazer a limpeza, tirar aquela roupa que você não usa mais. Bora fazer aquilo que a gente não faz há muito tempo, por falta de tempo, né? Então, fica aí o meu recado. Eu, como presidente do IBDP, estou à disposição. Para mim é um prazer. Obrigada, Arthur, pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês, a gente sempre trabalhando aí para levar conteúdo para vocês aí em casa. Boa quarentena, espero que a gente possa se encontrar presencialmente. Vai aqui o meu abraço virtual para todos vocês. Grande abraço. Obrigado, professora. Vamos aqui encerrando. Pessoal, não esqueça, amanhã a gente vai ter um novo conteúdo, a gente vai ter lá, né, a live do IBDP e está totalmente disponível para vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço.